Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Você está no Teofilia e a ciência pode explicar tudo? Muito bem, vamos falar sobre este lançamento de John Lennox pela editora Vida Nova, né? Livro publicado aqui no Brasil bem recentemente em 2021. Pelo que o autor escreve no prefácio, este livro aqui ele é para ser uma espécie de publicação mais acessível do que aquele outro livro também de John Lennox, Porque a Ciência Não Consegue Enterrar Deus. Livro que nós já fizemos resenha e está aqui no Teofilia. Então ele é para ser, né, um pouco menor, um pouco mais simples, um pouco mais acessível para todo o público. E segundo ele, a relação entre o cristianismo e a ciência sem me restringir às evidências da existência de Deus. Essa é então a proposta do livro. Então vamos aí tratar sobre cada um dos capítulos dele, destacando os pontos mais interessantes ao meu ver. Então vamos para o capítulo de número 1. É possível ser cientista e crer em Deus? Bem, isso não é nenhum segredo, né? A gente já sabe de cor a resposta, né? A gente sabe muito bem que é sim muito possível, né? Grandes nomes da ciência moderna são abertamente cristãos ainda nos dias de hoje, né? O próprio John Lennox, John Polkinghorne faleceu há pouco tempo, Francis Collins, né? E muita gente assim que está bem ligada na ciência, né? Com a comunidade científica, no empreendimento científico e é abertamente cristão. E aí ele menciona na página 25 a questão dos prêmios Nobéis. Boa parte dos laureados com o prêmio Nobel são também cristãos, o que mostra que não há nenhuma incompatibilidade entre o pensamento científico, a inteligência com a religião ou a ausência de religião. Né? E ele coloca da seguinte forma, então, na verdade, entre 1901 e 2000, mais de 60% dos ganhadores do prêmio Nobel eram cristãos. E aí, numa nota de rodapé, ele esboça ainda com um pouco mais de clareza em cada um dos aspectos. Ó. 65,4% dos ganhadores, né, dos ganhadores do prêmio identificaram o cristianismo em suas diversas formas como sua preferência religiosa. No geral, os cristãos ganharam um total de 78,3% de todos os prêmios Nobel da Paz, 72,5% de Química, 65,3% de Física, 62% de Medicina, 54% de Economia, 49,5% de todos os prêmios de Literatura. Então, pô, né, não dá para dizer que alguém cientificamente letrado não poderia ser cristão quando se tem esse tipo de dados em mãos, né? Aí na página 29 ele vai mencionar aquela frase do C.S. Lewis que ele também menciona em Porque a Ciência Não Consegue Enterrar Deus, que é: os homens tornaram-se científicos porque esperavam uma lei na natureza e esperavam uma lei na natureza porque acreditavam em um legislador. Então aqui ele está tratando como não apenas os cientistas modernos, muitos deles são cristãos, como a cosmovisão cristã foi extremamente importante para o surgimento, para o desenvolvimento da ciência moderna, como nós a conhecemos hoje. Né? Estou ciente de uns avanços ali nos pré-socráticos, nessa galera toda, né? Mas não se compara ao que nós temos na ciência moderna que surge na Europa cristã, então, do século ali 15, 16, né? Mais no 16. Aí ele vai mencionar também a parte de Galileu, né? Aquela história toda, né? De Galileu ter sido preso, alguns vão achar que foi executado, né? E aí ele traz de novo à tona esse assunto, que também está esboçado ali Porque a Ciência Não Consegue Enterrar Deus. Vamos para a página 31. Vai mencionar aqui que o Galileu ele é preso, então não porque ele estava indo contrário à cosmovisão cristã, mas que ali entrou muito a questão dos aristotélicos, né? Que então tinha um certo embate ali com o Galileu
por conta das suas descobertas estarem desacreditando o aristotelismo. E aí eles colocaram pressão então no pessoal da igreja para que eles fizessem alguma coisa em relação a isso. Vamos lá. Em sua conhecida carta para a Grã-Duquesa Cristina, de 1615, Galileu afirmou que a oposição veemente que sofria vinha dos professores da academia que estavam tentando influenciar as autoridades da igreja e se posicionarem contra ele. A questão em jogo para os acadêmicos era clara. Os argumentos científicos de Galileu estavam ameaçando o aristotelismo, que permeava toda a academia. Então é uma questão assim meio que de dois partidos, ambos acadêmicos, né, e um deles colocando essa pressão toda para que Galileu fosse parado. E aí me chama muito a atenção também que ele coloca aqui que em 1604 Galileu viu uma supernova, né, que é uma explosão aí de uma igreja, né, de uma estrela, a explosão de uma estrela quando ela morre. Então isso a gente chama de supernova. E ele teria visto isso, o que pôs em xeque a visão de Aristóteles de que o céu era invariável e imutável. Então esse tipo de coisa pesava ali. E aí o John Lennox continua aqui. Além do mais, a reforma protestante estava desafiando a autoridade de Roma. E assim, de sua perspectiva, a segurança religiosa estava sob ameaça crescente. Cercada pelos inimigos, a Igreja Católica Romana, que havia abraçado a visão aristotélica de mundo, junto com quase todos na época, sentia-se incapaz de permitir qualquer desafio sério a Aristóteles, embora houvesse rumores, particularmente entre os jesuítas, né, o pessoal da Companhia de Jesus, de que a própria Bíblia nem sempre apoiava a visão aristotélica das coisas. E um pouquinho mais adiante, ainda assim, os motivos para essa oposição não eram somente intelectuais e políticos. A inveja, e cabe destacar a própria falta de habilidade diplomática de Galileu, foram fatores que contribuíram para o problema, né? Dizem que o Galileu não era muito de conversa, era um tanto sarcástico nas suas colocações e tal, gostava de provocar ali o pessoal. Então isso tudo acaba assim, dificultando as coisas, né? Vamos para o capítulo de número 2. Como chegamos até aqui? De Newton a Hawking. Aqui, quando eu fiz o unboxing desse, eu imaginei que ele estaria tratando sobre o desenvolvimento da física, né, coisa assim, mas não. Ele está pensando em Newton sendo um religioso, né, Newton acreditava em Deus, e Hawking não, Hawking é ateu. Então, como é que nós passamos de um Newton, né, um dos maiores físicos da história, cristão, para Hawking, né, que vai assumir a sua cadeira de física e não acredita em Deus, então é um ateu. E aí ele vai mencionar uma coisa que eu achei muito pertinente aqui sobre o Sigmund Freud. Então ele vai expondo algumas críticas, né, que alguns ateus têm para a religião, e aquela famosa crítica de Freud para a religião como a religião sendo assim uma satisfação dos desejos, é uma coisa bem que ele vai herdar do Ludwig Feuerbach. E aí vamos para a página 41. Ali nós encontramos o seguinte: a explicação de Freud para a crença em Deus funciona muito bem desde que Deus não exista. Entretanto, continua Lintz, eu devia ter mencionado nisso aqui, ele está apresentando uma crítica feita por um psiquiatra chamado Manfred Lintz à tese de Sigmund Freud, tá? Então, por isso que ele menciona aqui o Lintz, né? Então, entretanto, continua Lintz, de igual modo, se Deus existe, exatamente o mesmo argumento freudiano mostrará que o ateísmo é o delírio consolador, a fuga da realidade, uma projeção do desejo de não ter de encontrar Deus algum dia e prestar contas da sua vida a Ele. Então, o jogo ali inverte, né? Não é a crença cristã que é a realização dos desejos, mas o próprio ateísmo que é essa fuga então da realidade. Ele continua: o verdadeiro ópio do povo, falando aqui então para usar os termos de Karl Marx, né,
O verdadeiro ópio do povo é a crença no nada depois da morte. O enorme consolo de pensar que, por nossas traições, ganância, covardia, assassinatos, não seremos julgados. Se Deus efetivamente existe, então, seguindo o pensamento de Freud, o ateísmo pode ser visto como um mecanismo de fuga psicológico pelo qual evitamos assumir a responsabilidade moral derradeira por nossa vida. O que Freud claramente não consegue fazer é responder à questão se Deus existe ou não. Isso eu penso que os nossos apologistas contemporâneos conseguem responder muito bem daí, né? Aí o John Lennox vai mencionar aqui também a ideia do Deus das lacunas, né? Aquele Deus que a gente vai invocar para explicar aquilo que a ciência ainda não consegue explicar. Né? A gente não sabe como é que cai um raio, um trovão, então a gente inventa lá um personagem, um Thor, que é o responsável por ficar jogando o raio na Terra. Isso seria uma espécie de Deus das lacunas. Tá? E aí na página 44 ele vai mencionar Werner. Eu não sei se é alemão, se for alemão vai ser Werner Jäger. Especialista mundial nas religiões do Antigo Oriente Próximo, indica que os deuses do mundo antigo tinham algo em comum. Quanto às suas origens, eram retratados como descendentes do céu e da terra. Eram produtos do caos primevo de massa e energia, e assim eram em essência deuses materiais. Em contrapartida, segundo Jäger, o Deus da Bíblia, o Deus hebreu, é apresentado como criador do céu e da terra, não descendente deles. O Deus da Bíblia não é um Deus das lacunas. Ele é o Deus de todas as coisas, é o Deus das partes do universo que não entendemos e das que nós entendemos. Então é muito diferente aqui a ideia de um Deus das lacunas, né, que só fica preenchendo aquelas coisas que a ciência ainda não explica, do nosso Deus, que é um Deus criador de tudo, Deus ordenador de tudo, aquele pelo qual nós só conseguimos fazer ciência porque somos racionais. Uma racionalidade é criada pelo mesmo criador do universo, que também o faz de forma ordenada e inteligível. É muito diferente as coisas aqui. Nós não estamos tratando de um Deus das lacunas, como vários ateus acusam a gente. Vamos para a página 47. A verdade é que as leis da natureza descrevem o universo, mas na realidade não explicam nada. Façamos uma pausa para refletir que, do ponto de vista da ciência, a própria existência de leis na natureza é um mistério em si. Então o que a ciência faz é observar como as coisas costumeiramente acontecem, então a gente observa os padrões, né? Se eu soltar uma maçã aqui, ela cai, se eu fizer isso 100 vezes, ela vai cair 100 vezes, é um padrão. Então a gente descreve a funcionalidade do mundo. Mas ele não explica por que isso realmente é assim. Por que nós não vivemos num completo caos, ao invés de ter esse ordenamento, essa ordenação no nosso cosmos. E aí essa colocação me lembra muito uma frase do Albert Einstein, que vai aparecer também neste livro um pouco mais à frente, de que o fato mais incompreensível a respeito do universo é o fato de ele ser compreensível, é o fato de haver ordem no nosso cosmos, né? Isso claramente aponta para uma inteligibilidade para além tanto do nosso contínuo espaço-tempo, né, que traz o universo à existência, quanto para a criação da nossa própria mente, nossa própria capacidade cognitiva de decodificar, então, toda essa realidade exterior à nossa própria mente que a gente encontra no universo. Vamos dando sequência. Daí ele vai partir para a parte do início do universo, como isso claramente aponta para um criador para além do contínuo espaço-tempo. Aquilo que em Agostinho a gente já via, né, na resenha do livro de Agostinho, isso já ficou bastante claro. Né? Notem como isso não é algo recente. Né? Desde Aristóteles já se argumentava assim, Agostinho argumentou muito fortemente assim também, e continua assim ainda nos tempos modernos, e hoje com evidências científicas que de fato o universo começou a existir, ele não é eterno. Vamos lá, página 54.
Tentando evitar as evidências claras da existência de uma inteligência divina por trás da natureza, cientistas ateus são forçados a atribuir poderes criadores a candidatos menos dignos de crédito, como massa, energia, as leis da natureza. O ateísmo simplesmente não oferece respostas satisfatórias. É aquilo que Stephen Hawking faz, né? Vai querer atribuir o surgimento do universo à própria lei da gravidade, né? É uma coisa assim autocontraditória, né? As leis não criam nada, elas só descrevem o funcionamento padrão de um universo já existente. É como o Lennox vai colocar nesse livro, né? Isso só mostra que besteiras continuam sendo besteiras mesmo quando são faladas por um cientista de renome, né? Um cientista muito famoso. E aí ele vai mencionar, claro, o famoso aí Richard Dawkins, né? Não poderia deixar de mencioná-lo aqui nesse livro, né? O Papa do Neo-Ateísmo. E o Richard Dawkins, um dos argumentos dele em Deus um Delírio, é de que a gente não pode postular a existência de um criador para explicar a origem do universo, porque daí a gente cria um novo problema de qual seria o criador do criador. E assim nós regressaríamos numa espiral infinita de perguntas sobre o criador do criador do criador do criador, o que impediria a gente de fazer a própria ciência, né? Então a gente nunca deve ter uma explicação da explicação para aceitar essa primeira explicação. O William Lane Craig coloca o exemplo, né, de que se a gente encontra na Lua um maquinário, a gente está livre para acreditar que é um ser inteligente que colocou, construiu essa máquina e a pôs ali, mesmo que eu não faça ideia de quem é esse ser inteligente, quais são as intenções, em como funciona, nada disso. Mas é a teoria, a hipótese que melhor vai explicar ali os dados aceitos. E isso se vale também para Deus. Se Deus é a melhor hipótese para a existência do universo, então nós podemos aceitá-lo e depois vamos fazer a investigação de qual Deus seria esse, quais as intenções, ele se revelou a nós ou não, ou só criou e abandonou. Aí é uma nova discussão daí bem teológica. Mas enfim, ele acha então que nós não poderíamos atribuir a criação do universo a Deus para não termos esse novo problema do Criador do Criador. E aí o John Lennox escreve aqui, né? Portanto, perguntei a ele em um debate público o seguinte: você acredita que o universo criou você? Logo, quem criou o seu criador, né? E lá estamos de novo nessa regressão infinita aí de criadores, tá? Vamos para o próximo capítulo 3, Caçadores de Mitos 1. A religião depende de fé e a ciência não. Vamos para a página 64. Ele vai tratar aqui então sobre essa perspectiva naturalista que às vezes nós vemos na ciência ou em alguns cientistas, né? O naturalismo, e portanto o ateísmo, enfraquece os fundamentos da própria racionalidade necessária para construir, entender ou considerar qualquer tipo de argumento, independente de qual seja, tanto quanto mais o científico. O ateísmo está começando a parecer o grande delírio autocontraditório, uma persistente crença equivocada sustentada mediante fortes evidências contrárias. Aqui tudo entre aspas, porque é uma citação do que o Richard Dawkins vai acusar em relação ao cristianismo, né, a religião, né, essa forte convicção mesmo de forma oposta às evidências disponíveis. Então, uma vez que a gente admite o naturalismo e a teoria da evolução de forma naturalista, a gente tem bons motivos para desconfiar das nossas capacidades cognitivas, das nossas capacidades racionais, né? O nosso ser teria se adaptado para sobreviver e não para descobrir a verdade. Então, nossa mentalidade é válida, nossa razão é válida. E já o Charles Darwin questionava isso, já nos tempos dele, né? Nem é só um argumento teísta isso aqui, né? Então, há esse enfraquecimento da validade das nossas capacidades cognitivas e, portanto, um enfraquecimento do nosso próprio potencial de fazer ciência, tendo em vista o naturalismo em contraposição a uma perspectiva teísta, que vai entender que o universo é criado de forma ordenada e nós criados para conseguirmos entender esse universo
ordenado. Nós somos racionais porque nós fomos criados por um ser racional. Faz parte da nossa imagem, da imagem e semelhança de Deus. Faz muito mais sentido, nós temos um motivo muito mais firme para acreditar no nosso potencial racional, no nosso potencial de fazermos ciência. Vamos para o Caçadores de Mito número 2. A ciência depende da razão, o cristianismo não. Vamos para a página 76 e 77. Há situações em que não devemos simplesmente desistir caso as explicações no nível dos processos naturais não funcionem. Ele está tratando aqui sobre aquela questão do naturalismo metodológico, né? Devemos estar preparados para seguir as evidências para onde quer que elas nos conduzam, mesmo que isso envolva a dimensão sobrenatural. A ciência não pode responder a todas as perguntas. Isso aqui me lembra aquele exemplo que eu mencionei na resenha de O Jesus Histórico, do Michael Lincona, onde ele fala, imagina que um asteroide vai colidir com a Lua e aí tá todo mundo lá com o telescópio e quando colide uma nuvem de poeira forma uma frase Jesus Cristo é Rei e Senhor. Como é que você vai dizer que aquilo não aconteceu porque isso não pode ser explicado por métodos naturais, né? Todo mundo viu, todo mundo filmou, todo mundo sabe. O que a gente vai fazer é assumir que não, de fato aconteceu, e a gente pode talvez deixar a causa em aberto, em nome do naturalismo metodológico, né? Se não querem atribuir isso ao sobrenatural. Mas talvez aí as pessoas argumentem, bom, mas uma coisa nessa proporção também não dá para negar, né? Uma frase lá escrita no céu. Pois é, mas aí a gente só está tratando então em questões de níveis, né? De graus de evidência e não de princípio, de que eu de forma alguma posso aceitar algo que cheire ao sobrenatural. Seria só uma questão de níveis de evidência, né? E aí ele vai mencionar aqui que o cristianismo valoriza sim bastante a razão e vai mencionar bastante o fato de João colocar, né, no Evangelho de João, por exemplo. Claro, em outros locais a gente também encontra isso, mas no Evangelho de João, como ele escreve, Jesus fez muito mais sinais para demonstrar a sua divindade, mas isso aqui eu exponho para vocês, eu escrevo para vocês, para que vocês creiam, e crendo vocês recebam então a vida eterna. Nós também vemos algo semelhante em Lucas, quando ele escreve que ele fez uma pesquisa acurada para levantar todos os fatos e demonstrar a veracidade do que ele escreve para o Teófilo. Até tem a ver com o nome do nosso canal, Teófilo, Teofilia e tal, né? Tá ali. E o próprio Tomé também recebe as evidências que ele gostaria, né, quando toca o lado de Jesus ali, e é ali que surge a primeira, então, afirmação cristológica de Jesus sendo Deus, né, Senhor meu e Deus meu. É justamente nesse contexto da dúvida sendo, então, refutada pela evidência. É muito interessante pensarmos nesse sentido. Vamos para o capítulo de número 5. Podemos levar a Bíblia realmente a sério em um mundo cientificamente letrado? Aqui ele vai tratar então sobre a ideia de que Deus tem dois livros. O livro revelado, né, aqui a Bíblia, e o livro de Deus enquanto a natureza, então, e como nós podemos então ler e interpretar cada uma dessas obras, cada um dos seus livros. E esse livro da natureza, por vezes, pode nos ajudar a compreender melhor também o livro revelado, assim como o livro revelado pode nos ajudar a compreender a natureza das coisas. Aí ele vai mencionar também a parte da linguagem literal. Por exemplo, podemos dizer que Deus fixou a Terra, né? Muitas pessoas, ali no final da Idade Média, ou durante a Idade Média, né? O próprio Lutero foi assim, acreditou que a Terra estava, sim, fixa no centro do universo, e Aristóteles também, ou seja, era consenso no mundo antigo, né? Isso não é nenhum demérito, né? As coisas foram se desenvolvendo, né? Mas então nesse período acreditava-se que a Terra é quem estaria no centro do universo e todos os astros girando ao seu redor. E o Lutero ele vai inclusive insistir que por conta da Bíblia, não, porque está escrito lá que Josué fez, ou Deus fez o sol para Josué e não a Terra, né? Então olhando para a Bíblia ali com uma visão bastante literal e afirmando coisas que mais tarde se mostraram equivocadas, né? A Bíblia não estava
comprometida com uma visão então geocêntrica do mundo. A Bíblia está escrevendo ali a partir da perspectiva do observador, né? Nós aqui, observadores, olhamos e realmente parece que é o Sol quem está sempre circulando a Terra, né? Quando hoje, a partir dos cálculos de observações externas e tudo mais, a gente sabe que não é assim. Mas, então, continuando aqui a citação do John Lennox. Por exemplo, podemos dizer que Deus fixou a Terra, não no sentido geométrico, mas no sentido de que adotou de estabilidade de diferentes tipos, para que estivesse fixa para seus propósitos e pudéssemos, portanto, confiar na sequência das estações, tempo de semear e tempo de colher, fazendo aqui uma paráfrase daí de Eclesiastes, né? Há tempo para tudo. Então, como algo pode ser escrito ali com determinada linguagem, que pode ser interpretada não de forma tão literal assim como a Terra realmente fixa, mas que ele representa uma verdade que é realmente literal, né? Algo para um pouco além do texto ali da forma assim mais natural possível, né? E aí ele vai mencionar também um outro tema que é várias vezes tema de muito debate dentro aí da teologia cristã, que é a idade do universo, né? Como é que a gente vai interpretar ali o Gênesis, né? O universo tem um pouco menos de 10 mil anos, e quando os dados científicos parecem apontar para um universo de 13,7 bilhões de anos, como é que fica isso aí? E ele vai dizer que a questão da idade da Terra e do universo é uma questão independente da interpretação dos dias, um ponto desconsiderado com frequência em muitos dos debates acalorados a respeito desse assunto. Em outras palavras, independentemente de quaisquer considerações científicas, podemos interpretar Gênesis 1.1 deixando indeterminada a idade do universo. O John Lennox ele está fazendo aqui uma subdivisão no livro, né? Onde nós temos primeiramente Gênesis 1, 1 e 2, depois Gênesis 1 de 3 a 2.1 e por último, o sétimo dia, então Gênesis 2 de 2 a 3. Onde essa afirmação a respeito da criação dos céus e da terra pode ser anterior à criação ali dos 6 dias. Então esse intervalo entre Gênesis 1, 1 e 2 e Gênesis 1 de 13 a 21 poderia ser algo muito longo, tá? Ele deixa isso completamente em aberto aqui, só deixa a questão como uma possibilidade de interpretação, tá? Vamos para o capítulo 6, Milagres, um passo longe demais? Página 96 e 97. Defender que as leis da natureza tornam impossível acreditar na existência de Deus e na possibilidade de sua intervenção no universo é obviamente incorreto. Seria como afirmar que uma compreensão das leis do motor a jato tornaria impossível acreditar que a pessoa que projetou esse motor pudesse intervir e remover o ventilador, ou efetivamente o fizesse. É claro que ele pode intervir. Além do mais, sua intervenção não destruiria essas leis. As mesmas leis que explicam por que o motor funcionaria com o ventilador no lugar, agora explicariam por que ele não funciona com a retirada do ventilador. Então, uma vez que a gente aceita Deus enquanto criador do universo, como ordenador de tudo, é lógico que ele pode intervir também por vezes. E isso ele não está destruindo as leis da física, ele está fazendo uma intervenção pontual na natureza. E aí ele vai terminar esse capítulo aqui com um tema um pouquinho diferente, que é o problema do sofrimento. Ele começa então sobre a parte de milagres, mas ele termina com o mal e o sofrimento. E ele diz o seguinte: não é a ciência que os afasta de Deus, mas o sofrimento. O que pode parecer um tanto estranho, já que remover Deus da situação simplesmente nos deixa com o problema e sem esperança alguma de uma solução definitiva. Ou seja, quando a gente, por conta da existência do mal no mundo, a gente rejeita a existência de Deus, a gente não conserta o nosso problema. O que nós temos então
é que o problema permanece, nós continuamos sofrendo, nós continuamos com o nosso problema e ainda não temos nenhuma esperança de uma justiça vindoura, né? De que a justiça um dia reinará, né? Simplesmente nós morreremos, nós seremos esquecidos e todas as injustiças permanecerão impunes. Né? É algo muito triste de se pensar nessa perspectiva tão nihilista das coisas, né? Imaginem, todo o sofrimento de um campo de concentração e tudo mais continuará realmente de forma impune, né? Se um ditador sobrevive a sua vida inteira com êxito, né? Usufruindo de todos os benefícios que ele próprio se dá e morre assim, ele simplesmente aproveitou a vida do jeito dele, todo mundo se ferrou às custas dele e nada vai acontecer, né? Poxa, complicado isso. Vamos para o capítulo de número 7. É possível confiar no que lemos? E aqui ele vai estar entrando a respeito da confiabilidade histórica daí, né? Essa parte científica da ciência histórica daí, né? Aí ele vai mencionar então na página 102 um grande número de manuscritos que nós temos, o que mostra que o texto que chega até nós hoje na Bíblia é igual ao texto que foi redigido lá pelos autores originais, tá? Há quase 6.000 manuscritos parciais ou completos no Novo Testamento no grego original, já catalogados, e mais de 18.000 em traduções antigas para o latim, siríaco, copta, árabe e outros idiomas. Nada chega tão próximo do Novo Testamento nesse quesito, né? O que nós teríamos de mais próximo é a Ilíada de Homero, tá? Mas o Novo Testamento ganha assim disparado no número de manuscritos e na proximidade dessas cópias com o original. Aí ele menciona também na página número 105 que mesmo que existam erros de cópia, ou melhor, antes disso aqui, ainda que nós não tivéssemos esses manuscritos descobertos, só as citações que nós temos dos pais apostólicos, do pessoal da patrística, nós já conseguiríamos redigir quase a Bíblia completa, tá? Então, sem contar ainda todos esses milhares ali de manuscritos, só com a patrística a gente já se daria muito bem. Voltando aqui para a citação. Mesmo que existam erros de cópia na maioria dos manuscritos, né, ali pequenos erros de ortografia, coisas assim, é quase impossível copiar um documento enorme à mão sem cometer algum erro, não há 2 deles com exatamente os mesmos erros. Portanto, ao comparar manuscritos, é possível reconstruir o texto original a ponto de especialistas afirmarem que menos de 2% daquele texto é incorreto, com grande parte desses 2% envolvendo pequenos aspectos linguísticos que não fazem diferença no significado geral. Ademais, como nenhum ensino do Novo Testamento depende apenas de um único versículo ou passagem, nenhuma doutrina cristã é colocada em dúvida por essas pequenas incertezas. Não, vejam só o quão bem atestado é historicamente o Novo Testamento. Então sim, nós podemos confiar naquilo que nós lemos. E aí, capítulo de número 8. Como refutar o cristianismo? Ateus, prestem atenção agora. Ó. Segundo ele, refute a ressurreição e todo o cristianismo desaparecerá como fumaça. Então, vem tranquilo, né? Diferentemente de outras religiões e cosmovisões baseadas em ideias ou teorias, o cristianismo afirma ser falseável. Isso é muito interessante. O cristianismo pode ser, então, demonstrado falso se você for capaz de demonstrar que a ressurreição de Cristo nunca aconteceu. Com base nessa reivindicação histórica única. Então, ele pode ser falseável com base nessa reivindicação histórica única. Refute a ressurreição de Jesus e o cristianismo está morto. A questão é se vocês podem fazer isso, né? Aí ele vai tratar aqui sobre a inferência, a melhor explicação sobre a ressurreição de Jesus. É aquela coisa que o William Lane Craig também faz muito bem, né? Nós temos alguns dados historicamente aceitos, né? Jesus realmente existiu, ele morreu por crucificação, ele foi sepultado. Tudo isso é atestado a partir
por um exemplo, com o critério do constrangimento, né? Uma vez que o fato de alguém morrer crucificado, que o judaísmo torna ele maldito, então não é um bom candidato a ser o Messias, então não seria algo que os judeus inventariam. Isso mesmo Bart Ehrman também concorda. O fato dele ter sido sepultado é dito que ele é sepultado por José de Arimateia, um membro do Sinédrio, né? O Sinédrio havia votado pela execução de Jesus. Então seria muito estranho os primeiros cristãos inventarem isso colocando ali o nome de José de Arimateia, um membro do Sinédrio. Constrangimento. Sem contar que José de Arimateia, sendo um membro do Sinédrio, muito provavelmente era bastante conhecido por todo mundo e, portanto, poderia ser facilmente desmentido essa informação caso ela fosse falsa. Também é aceito que um grupo de mulheres achou o seu sepultamento, ali, o seu sepulcro vazio. Também há ali a questão do constrangimento, o testemunho das mulheres não era aceito no período, então alguém que quisesse inventar a história não teria posto mulheres encontrando o túmulo vazio. A própria existência do túmulo vazio poderia ser falseável, né? Se eu hoje afirmo que eu vou criar uma religião nova, que é a igreja do cachorro quente, porque na minha casa cai do céu cachorros quentes, a primeira coisa que as pessoas vão fazer é vir até a minha casa verificar se cachorros quentes realmente estão caindo do céu. Seria a mesma coisa na ocasião ali da ressurreição de Jesus, né? Essa afirmação de que Jesus ressuscitou dependia da existência do sepulcro vazio. As pessoas poderiam ir até ali e conferir. E a liderança judaica de então certamente teria feito isso. E se Jesus ainda estivesse no túmulo, teriam tido muito prazer de pegar o corpo de Jesus e mostrar até todo mundo como ele realmente estava ali, permanecia morto. Mais ou menos como fizeram aqui com Tiradentes, né? E coisas assim. Pendurariam Jesus em algum poste, né? Para mostrar que sim, ele ainda estava morto. Então, a partir da existência desses dados, sim, ainda tem a questão das aparições de Jesus, né? Os críticos podem até não acreditar que Jesus realmente tenha aparecido, mas eles concordam que os seus discípulos estavam convencidos de que eles tiveram experiências da ressurreição de Jesus após a sua morte. Afinal, eles estavam dispostos a dar a sua vida por essa nova crença. Ninguém dá a vida por algo que sabe ser uma mentira, então eles estavam convictos. Diante disso tudo, a hipótese que melhor explica, né, a melhor hipótese explicativa desses fatos é, sem dúvida, a ressurreição de Jesus. Então a partir do método do naturalismo metodológico, algumas pessoas podem não querer aceitar que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, mas a partir da inferência, a melhor explicação, nós teremos que aceitar que sim, Jesus ressuscitou dentre os mortos. A causa por detrás, o significado dessa ressurreição, a gente pode deixar então como um debate teológico daí nessas afirmações de que ele morreu pelos nossos pecados, né, de que nós estamos falando de um sacrifício vicário, esse tipo de coisa, de que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, provando que ele é sim o Filho de Deus, coisas assim. É um debate então teológico, mas a ressurreição de Jesus enquanto um fato histórico, esse a gente precisa aceitar aí a partir dos métodos de investigação histórica. Os dois últimos capítulos, que se chamam A Dimensão Pessoal e Dentro do Laboratório, o Teste da Veracidade do Cristianismo, eles são bastante pessoais, assim, até num nível assim de evangelização quase. Ele vai dizer que você precisa testar por você mesmo, né, o cristianismo. Você precisa você mesmo aceitar a Jesus enquanto Senhor e Salvador e experimentar então as transformações na vida e etc e tal. Nesse sentido, então, o cristianismo ele pode ser experimentado, né? Talvez não no laboratório, como ele coloca ali, né? Mas no laboratório da vida pessoal, então é experimentável então nesse sentido. E aí ele lança esse convite então para que você teste por você mesmo qual é aí a veracidade ou não do cristianismo na sua vida particular. É um livro muito agradável de ler, uma leitura rápida, não é difícil, né? Embora tenha muito assunto científico ali, mas ele coloca assim de forma bem sucinta, bem clara, é um livro bem tranquilo de ser lido, pessoal.
Eu fico por aqui então, obrigado por ter acompanhado até aqui e até a nossa próxima resenha. Falou!